paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito. Nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Voz que Clama no Deserto. E a mais um conteúdo, né? Conteúdo da lição dominical. Desta feita, classe do jovem, né? Estamos aqui no quadro Jovem Sois Forte, onde o tema central tem como título A Liberdade em Cristo, vivendo o verdadeiro Evangelho, conforme a carta de Paulo aos Gálatas. E a lição dessa oportunidade, a lição número 9, tem como tema Filhos de Deus e descendentes de Abraão. Para tanto, vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados que temos cometido. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome, Senhor, está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos de que a qualquer momento o Senhor há de vir nos buscar por intermédio do teu santo Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor, para que onde o Senhor estiver, nós também, Senhor, venhamos a estar junto. Queremos, Senhor, te pedir nesse momento, Senhor, a tua direção, a tua graça, a tua bênção, sobre todo esse período que aqui estivermos conhecendo, mas com o conteúdo da lição, Senhor, que vai tratar da questão de sermos filhos do Senhor e também descendentes, porém descendente ali de Abraão. Dai-nos graça durante todo esse período. Senhor, nos ensina por intermédio da iluminação do teu Santo Espírito. E é o que nós, Senhor, te pedimos. E já te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Lição 9, Filho de Deus e descendentes de Abraão. O texto principal diz, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Temos tratado sobre esse assunto, né, especificamente, onde o título é dizendo que a promessa de Deus ela não pode ser revogada, e tratamos dessa questão, né, desse assunto na lição número 7, porém, no que diz respeito, né, à revogação da lei, o que não poderia acontecer, haja vista que esta promessa ela precede a lei. Resumo da lição: pela fé em Jesus Cristo, somos filhos de Deus, descendentes de Abraão. Por quê? Porque a própria promessa do Senhor Jesus, de Deus, né, Abraão, quando chamou ele ali em Gênesis capítulo 12, diz que todas as famílias da terra seriam abençoadas, né, por intermédio da semente, né, da tua descendência. Não é do teu descendente no plural, mas da tua descendência, né, viria aquele que abençoaria todas as famílias da terra. E esse seria, e veio, né, que é o Senhor Jesus Cristo. E através da fé nele é que passamos a receber, a nos ser otorgado, né, poder, a condição de realmente nós vivemos como tal. Não só sermos filho de Deus, mas viver como tal. Porém, essa descendência vem da raiz da promessa feita, né, a Abraão. Gálatas 4, 21 e 26 diz: dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre
por promessa, que se entende por alegoria. Por estes são os dois concertos, um do Monte Sinai, gerando filho para a servidão, que é Agar. Ora, esta Agar é Sinai, o monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos. Introdução à lição desta semana é a respeito da história apresentada por Paulo sobre Ismael e Isaque, os dois filhos de Abraão. Ele fala da escravidão e da liberdade, representada pelos dois filhos, onde a escravidão é a perda da liberdade e da identidade. Os Gálatas deveriam compreender que a liberdade que receberam em Jesus estava sendo colocada em risco por conta da decisão deles de se sujeitarem aos ensinos dos judaizantes. Não tem como ficar muito tempo aqui na introdução, pelo menos nesse momento, tá bom, caro jovem, caro adolescente? Mas o que fica para nós aqui é sempre essa vigilância com respeito ao que nós somos ensinados, ao ensino em que nós viemos a receber, seja da direção da igreja, seja de algum convidado que venha trazer o ensino. E esse ensino ele precisa ter o seu respaldo na palavra de Deus. Lembremos-nos, caro jovem, né, dos bereanos, em que a Bíblia diz que assim que Paulo pregava, eles consultavam as Escrituras para ver se condizia com o que Paulo estava orientando. Logo, de igual modo, nós também precisamos nos ater aos ensinos. O ensino que nós temos tido, em primeiro lugar, nós aprendemos na lição 7, tem que ter Jesus como centro. Em segundo lugar, a lição que aprendemos dá notoriedade ao agir de Deus, à glória de Deus, ou uma placa denominacional. E terceira razão, a lição que recebemos, ela coloca em ênfase o pregador, o pastor da igreja ou o Senhor Jesus. Tanto essas esferas como tantas outras precisamos estar atentos. Os Gálatas estavam sendo ali já convencidos, dado a persuasão daqueles judaizantes, né, a estar buscando também cumprir paralelamente a lei, né, juntamente com a fé no Senhor Jesus Cristo. Paulo se vale da história. A fim de reforçar seu argumento, o apóstolo mostra aos Gálatas a diferença entre ser escravo e ser livre. Ele começa com a seguinte pergunta: dizei-me vós, o que quereis estar debaixo da lei? Não ouvis vós a lei? Em outras palavras, já que vocês querem viver debaixo da lei, ao mesmo vejam o que ela diz. Então ele partilha a história dos dois filhos de Abraão. A palavra de Deus nos informa que Abraão teve diversos filhos, além de Isaque e Ismael. Mas somente os dois primeiros são utilizados por Paulo para realizar a comparação necessária frente ao alvo que Paulo queria alcançar. É justamente tirar o efeito do veneno judaizante que estava sob já as veias, né, do conhecimento daqueles irmãos de Gálatas. Estavam já fazendo parte, né, da corrente sanguínea da vida cristã daqueles irmãos. E Paulo busca, né, cortar esse efeito desse veneno usando a palavra de Deus, falando do seu princípio, né, fazendo luz ao progresso, né, da revelação de Deus e o plano de Deus, né, sendo realizado, sendo desvendado a cada livro, né? Esses dois filhos e sua história estão imersos em um contexto específico. A saber, Ismael nasceu de um arranjo social.
Na verdade, podemos, caro jovem, dizer que Ismael, ele nasceu dentro de uma esfera, de um terreno de incredulidade, tomado à mão, né, do homem. Sara quis dar uma mãozinha para que a promessa de Deus se cumprisse, né, na vida de Abraão. Haja vista que era estéril. Porém, o contexto e texto nos mostra que a promessa de Deus era que esse filho, que seria descendência, né, e dela viria o Senhor Jesus, ela viria do seio natural, do ventre natural da sua própria esposa. Isso nos ensina que as promessas de Deus não dependem, né, de algo que venha nos conceder a certeza de que vai acontecer. As promessas de Deus não está presa, né, à lógica, a acontecimento lógico, de maneira alguma. A promessa de Deus ela há de se cumprir, independente da situação. Deus prometeu a Abraão, ainda que Sara era estéril. Ou seja, em outras palavras, Abraão teria que crer que se Deus prometeu, Deus também, para que se cumprisse a promessa, ele iria abrir a madre de Sara. Como ele ia fazer isso, já não cabia a esta preocupação a Abraão, somente descansar sob o alicerce da fé na promessa que Deus tinha feito para ele. E nesse período, né, acabou titubeando aí, porque precisamos entender que Abraão, caro jovem, estava num processo, né, do aperfeiçoamento da sua fé. Assim como eu e você estamos nesse aperfeiçoamento. E a lição dominical, ela é uma das ferramentas que Deus nos deixou para que esse aperfeiçoamento, esse amadurecimento cristão, ele também, por intermédio também destes viés, ele vem acontecer em nossas vidas. Então, esse era o momento que, dada a fraqueza de Abraão, ele acabou concordando ali com este arranjo, né, de Sara. Porém, Isaac não. Isaac, ele veio como sendo a promessa de Deus. Veio como algo que tinha sua origem unicamente, responsabilidade e concretização em Deus. E Paulo, ele fala que todas as promessas em Deus, elas são sim. O que basta para nós, caro jovem, é somente descansarmos nele. No tocante à origem social, um era escravo e outro livre, pois a mãe de Ismael era uma serva de Sara, ao passo que Isaque era filho da esposa de Abraão, uma mulher livre. Significado de ser escravo. No mundo do primeiro século, o tempo Império Romano, significado de ser escravo. No mundo do primeiro século, no Império Romano, a escravidão era bem conhecida. Milhões de pessoas foram feitas escravas por causa de guerras, de dívidas, ou porque nasceram filhos de escravo. O escravo era simplesmente uma pessoa que não tinha direito sobre a própria vida. Sua vida e morte residiam nas mãos do seu proprietário. Trabalhavam sem direito ou garantia alguma até a morte, ou, em alguns casos, até que seu senhor lhe concedesse a liberdade, sendo que, nesse caso, o escravo agora livre, passava a ser chamado de liberto. Os Gálatas conheciam bem essa realidade. Os anos de dominação dos romanos mostravam a vocação que tinham de dominação e de sujeição dos povos conquistados. As tropas romanas, situadas nas diversas metrópoles do Império, estavam lá para lembrar quem eram os senhores e quem eram os vassalos. Terceiro subponto, a busca pela liberdade. Paulo se utiliza da história de Abraão para ilustrar o que os Gálatas precisavam saber. Ele é chamado de pai da fé, mas é dele que também procedem os judeus. O patriarca era casado com Sara e a promessa de ser uma grande nação veio dada a ambos.
não somente Abraão. A genética repassada do patriarca ao seu descendente seguia uma linha de muitos séculos, onde, por vezes, os hebreus se viram dominados por outros povos. Eles sabiam a importância de serem livres e, no primeiro século, não desfrutavam ainda de plena liberdade. Segundo ponto, o filho da carne e o filho da promessa. A carne e seu filho. A comparação que Paulo faz com referência a Ismael, o primeiro filho de Abraão, como sendo o resultado não da fé ou da promessa, mas como sendo um arranjo de uma decisão baseada em um pensamento humano diante da impaciência. Porém, vale aqui lembrar, caro jovem, ainda que estava dentro dessa questão, desse contexto, né, dessa realidade, uma decisão baseada no pensamento humano diante da impaciência, tinha como seu alicerce a própria cultura. Por isso que no texto anterior que nós lemos, falava de arranjo social. Porque naquela época o que estava em vigor era a lei de Hammurabi. E essa lei ela dizia que o marido, a mulher quando estava estéril, ela podia ter filho, né? Querendo com uma das suas escravas. Então essa impaciência, ela teve a sua pujança sobre este alicerce da questão da cultura de então. Isso nos ensina muito, caro jovem, porque nós andamos por fé. E a nossa obediência a Deus e o resultado das suas promessas para com as nossas vidas não depende das características, né, e dos conceitos em que vivemos. Já vista que nos tempos odiernos, nos nossos dias, né, há muitas leis, né, dado a questão social, que acaba por ferir a lei magna, que é a vontade de Deus, a palavra de Deus. A ideia partiu de Sara, que seguiu um costume da época, tá vendo aí? Em que uma escrava poderia dar um filho ao seu senhor. Ninguém poderia negar que Ismael era filho de Abraão. Entretanto, ele representa um arranjo humano, uma forma de antecipar a realização da promessa de Deus. Sempre teremos dificuldade quando tentarmos ajudar a Deus a cumprir o que ele, de bom grado, nos prometeu. Agar, enquanto estava grávida, desprezou sua senhora. Depois Sara ordenou que Agar fosse embora. Ambas se irritavam e competiram, e Abraão estava neste fogo cruzado. A própria questão da ida de Agar para o deserto foi justamente uma decisão em que ela abraçou por conta justamente da ação de Sara com ela. Sara provocou, né, com que isso acontecesse, para que mais uma vez tivesse subsidiado pelo costume de então, e não deixaria aí em mente que uma decisão foi dela, porque não poderia pela lei, e sim pelo consentimento do escravo, em que ele realmente sair daquele ciclo em que convivia. Uma criança nasceu, mas não segundo a vontade de Deus. Paulo vai, por analogia, dizer que Ismael é o filho gerado pela carne. Ele não faz essa declaração com desprezo, pois seu objetivo é exemplificar aos Gálatas a diferença entre confiar na carne e confiar na promessa de Deus. Isso aqui é importante, quando ele diz que uma criança nasceu, mas não segundo a vontade de Deus. Isso traz à nossa esfera a questão de ter um filho ou uma moça se engravidar sem que tenha se casado oficialmente no cartório. Não é na igreja, no cartório, ainda que queira ali consolidar esse cerimonial também na questão, né, da congregação, da igreja. O que vale para o Senhor é a concretização no civil. É a concretização no civil. Então, há muitos filhos que nasceram sem que seja da vontade de Deus. Vontade de Deus relacionada pela forma que ele veio ao mundo. Então a criança ela não tem culpa, mas os pais são responsáveis por este ato, vão ser cobrados e vão sofrer as consequências se não houver o arrependimento quanto a essa atitude.
Porém, fique claro que pelas Escrituras, esse filho não foi da vontade perfeita de Deus, mas sim da vontade permissiva do Senhor. A promessa e seu filho. Isaac foi chamado de filho da promessa. Apesar da incapacidade de Abraão e Sara de poder experimentar a paternidade e a maternidade durante décadas, Deus lhes havia feito uma promessa. Abraão seria pai de uma multidão de pessoas e Sara a mãe. Sara deu a ideia de Abraão de tomar uma escrava para ser mãe, mas mesmo assim Deus não retirou o que havia dito para com a esposa de Abraão, pois a fidelidade do Eterno é inquestionável. Ismael podia ser o mais velho biologicamente, mas ele não estava vinculado à promessa de Deus. Isaac foi dado a Abraão e Sara como garantia de que Deus cumpre o que promete. É a descendência de Isaac e não de Ismael que os crentes seriam associados. Terceiro subponto: o escravo persegue o livre. A palavra de Deus nos diz que no momento da cerimônia em que Isaac, o filho da promessa, foi desmamado, Ismael zombou dele. Da mesma forma que Agar, quando engravidou, zombou de Sara. Ismael o faz com Isaac. Aqui temos duas lições. A primeira é a do exemplo. Crianças aprendem com o que vêm e ouvem dos pais. Elas simplesmente reproduzem as atitudes dos pais, mesmo sem entender completamente o que fazem. A segunda lição é a de quem tem liberdade dentro de casa pode ser perseguido por quem não a tem. Então fica aí essa duas lições dentro desse ponto, né? Que nós devemos ter cuidado com o nosso exemplo como pai, né? Principalmente para com nossos filhos, dado o fato, né, de que eles sempre seguem o exemplo do pai. Isso, ainda insistindo nesse assunto aqui, caro jovem, é o que nós vemos. Muitos filhos acabam se amigando, arrumando uma moça, né, e namorando essa moça, e acaba trazendo para dentro de casa, né, e ficando amigado, ou alugando uma casa, ficando na condição, né, de estar junto ali, amigados. Isso porque seus pais também acabaram agindo da mesma maneira. Então, cai sobre nós aqui, né, a responsabilidade com respeito a esses ensinos aqui, referido pelo nosso irmão, mestre e professor. O filho da carne e o filho da promessa. Foi o que aconteceu com os Gálatas. Nasceram livres, mas estavam sendo colocados debaixo pela servidão, pelo discurso dos judaizantes. A cena ocorrida séculos antes estava se repetindo. Os judaizantes também tinham ouvido o evangelho primeiro, mas por se aprenderem a aspecto da lei mosaica, esqueciam do seu verdadeiro Messias, Jesus, e se colocavam sob escravidão mais uma vez. E agora estavam induzindo o gentio nesse mesmo caminho. Terceiro ponto, a solução para esse conflito: lançar fora a escrava e seu filho. Sara ofereceu Agar a Abraão para que ela pudesse ser mãe. Abraão não questionou a ideia da esposa. Agar engravidou, desprezou Sara, que o mandou a escrava embora. Agar encontrou um anjo no caminho que ordenou que voltasse para se humilhar diante de Sara. Todos, exceto o anjo, agiram sem pensar. Segundo subponto, somos filhos da livre. Ao qualificar Ismael como filho da carne, Deus não lhe privou de bênçãos, mas não deu a ele a mesma que deu a Isaac. As promessas de Sara nos mostram as consequências de uma inimizade e, ao mesmo tempo, uma solução para os Gálatas. Eles deveriam lançar fora os judaizantes e seus ensinos e viverem como verdadeiros filhos de Abraão, segundo a promessa de Deus. Por qual motivo? Os Gálatas eram da mesma forma que Isaac, filho da promessa, de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre, diz Paulo. E por último, não torne a ser escravizado. Paulo nos dá duas ordens aqui. Estejam firmes na sua liberdade e não se coloque debaixo de servidão. Na primeira observação, ele ordena que a liberdade que receberam em Cristo seja defendida a todo custo.
Na segunda, ele aponta que era possível os Gálatas serem escravizados não por uma força militar externa, ou como despojo de guerra, ou por causa de uma dívida, coisas comuns para a escravidão naquela época. O que Paulo mostra é que os Gálatas estavam se sujeitando voluntariamente à perda da liberdade. Por isso ele diz que ele não se sujeita à escravidão que a lei e os judaizantes estavam lhe imprimindo. Então, nós também podemos correr esse risco, né? Estamos aí abraçando aí conceitos e doutrinas vãs, ventos de doutrina, que não tem verdade alguma na Sagrada Escritura, e isso poderá estar nos tirando do caminho. Concluindo, a comparação que Paulo faz sobre Ismael e Isaac foi esclarecedora para os Gálatas, e o deve ser também para nós. Pode haver 2 filhos, mas um só era de acordo com a promessa. Em Senhor Jesus somos filhos da promessa de Deus a Abraão, e não dependemos da lei para ser conduzidos a Deus. Por fim, cabia aos Gálatas entenderem que não deveriam se colocar debaixo de um jugo de servidão, pois deixariam de ser livres em Cristo para serem servos na carne. Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos e até a próxima programação, tá bom? Vamos estar orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, nos colocamos na Tua santa e gloriosa presença e queremos, Senhor, Te agradecer pelo tempo que aqui ficamos, conhecendo esse conteúdo, que fala, Senhor, da liberdade, verdadeira liberdade em Cristo Jesus, e a da escravidão, do perigo de sermos escravizados, ainda que vivendo, né, sobre a confissão e a fé única no Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, acabamos por sendo presa, né, de doutrinas de homens que querem, Senhor, a exemplo dos judaizantes, algemar e colocar muito sobre o seu jugo. Tem misericórdia de nós, nos guarda, Senhor, destes que agem como legalista, como fariseu, mas nos faz, pelo contrário, Pai, nos faz viver verdadeiramente a liberdade que só o Senhor pode nos conceder. Pois a Tua palavra disse, o Filho vou libertar, verdadeiramente serei livre. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. É o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.